que clama em meio ao deserto, para o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, para o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. E para você, que tempo é esse? Este é o tempo, diz essa canção, o tempo da colheita, o tempo de nós prepararmos, o tempo em que o Espírito e a noiva dizem vem. E para você, que tempo é esse? Que tempo nós estamos vivendo? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quais são os sinais desse tempo? Eu te convido na live de hoje a pensarmos um pouco sobre isso. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda na live de quinta-feira. Como nós falamos na última terça, durante as lives do mês de dezembro, nós vamos falar sobre os preparativos do Natal. Na live de terça, nós começamos a falar sobre a promessa que gera esperança. Quando Deus trata com Adão e Eva e com a serpente depois do pecado, Deus faz ali o que nós chamamos de proto-evangelho. Ele anuncia uma esperança que vai conduzir o seu povo durante 4.000 anos até a chegada de Jesus. Natal é tempo onde nós lembramos de uma promessa que vai se cumprir. No Natal, que aconteceu, o primeiro Natal, que aconteceu há 2.000 anos atrás, a promessa se cumpriu. Sim, mas infelizmente muitos não estavam atentos. Muitos não estavam percebendo. A própria palavra lá em João capítulo 1 diz assim, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Muitas pessoas não perceberam o cumprimento da promessa. Olha que curioso. Nós sabemos que na época do Natal, quando Jesus nasceu, 3 reis magos vieram do Oriente procurar Jesus. E quando chegaram lá, foram falar com Herodes para saber onde é que estava o menino, o rei que nasceu. Herodes fica assustado com isso. Ele manda que os escribas e fariseus consultem ali nas escrituras, né, se aquela profecia a qual os reis magos estavam se referindo, se era verdadeira. E eles concluem que de fato era verdadeira. Mas o impressionante é que, por que pessoas do Oriente, pessoas de longe, que nem faziam parte do povo de Israel, discerniram que o Messias estava chegando naquele período? Mas o povo de Israel, os escribas, os fariseus, os religiosos da época, não tinham discernido, não tinham percebido que aquele era o tempo, não tinham visto a estrela, não estavam atentos, não estavam à espera. Uma promessa feita há tantos anos, há 4.000 anos atrás, naquela época, né? E eles tinham perdido de vista essa esperança, essa expectativa. Pois bem, é sobre isso que vamos falar hoje. E nós recebemos uma promessa que já foi feita há 2.000 anos. Quando Jesus sobe aos céus, ele fala assim, eu vou para o meu Pai, e eu vou preparar lugar, e depois eu volto para buscar vocês. Já faz 2.000 anos que nós estamos aguardando essa volta. Será que ela está acontecendo nos nossos dias? Será que ela está às portas? Será que está acontecendo? Será que nós estamos percebendo os sinais desta época e estamos nos preparando para esta volta iminente? Tudo bem, já foi prometida 2.000 anos, pode ser que demore mais não sei quantos anos, mas pode ser que seja hoje ou amanhã. A questão é, será que nós estamos percebendo? Ou será que nós estamos desapercebidos, como estavam os habitantes de Jerusalém na época em que Jesus nasceu?
mas aquelas pessoas do Oriente estavam atentas. Não queremos nós, que conhecemos a verdade do Evangelho, ficarmos despercebidos. Queremos estar atentos. O texto da palavra do Senhor diz o seguinte, em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 diz assim, Jesus disse também ao povo, quando vocês veem uma nuvem subindo do oeste, dizem logo, vai chover, e de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor, e faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? E Jesus terminou dizendo, por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer alguma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não leve ao juiz, e o juiz o entregue ao guarda, e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Perceba que Jesus está se dirigindo ao povo, à multidão, ao povão, né? E ele faz uma acusação. Olha, vocês sabem discernir se vai chover, se vai fazer calor, mas não sabem discernir os sinais desta época. Importante porque percebemos isso porque tem a ver com o tema da nossa live, né? Que é esse aqui, constantes versus importantes mudanças. Porque as pessoas da época de Jesus, eles tinham discernimento para perceber as constantes mudanças climáticas. Ah, hoje vai chover, hoje vai fazer calor. Eles conseguiam discernir aquilo que acontecia todos os dias, aquilo que era corriqueiro, aquilo que não tinha nem tanta importância, porque de tanto acontecer, todos já estavam acostumados. Mas não estavam atentos às importantes mudanças históricas que estavam acontecendo naquele período em que Jesus estava ali com eles, inaugurando e instaurando o reino de Deus aqui na terra. Isso parece uma coisa ilógica, parece uma loucura, você conseguir discernir as mudanças rápidas, que acontecem toda hora, todo momento, e que não muda muita coisa. Sempre chove, sempre faz calor. É um dia sim, um dia não. Mas não estar atento às mudanças históricas, às mudanças realmente importantes na nossa vida. Poderíamos dizer que aquelas pessoas da época de Jesus, elas eram melhores profetas do tempo ou do clima. Vai fazer calor, vai fazer show, vai chover. Eram melhores profetas do tempo do que intérpretes das crises do tempo histórico no qual estavam vivendo. Isso é um paradoxo. Pessoas que têm discernimento para perceber aquilo que não tem valor, mas estão com sentimentos embotados, são cegos para ver aquilo que realmente tem valor. E o que Jesus quer chamar a nossa atenção diante dessa palavra? Sim, porque nós recebemos uma promessa. Promessa essa que nós lembramos agora no Natal. Daqui uns dias está chegando o Natal. E não só presentes, festas, encontros familiares, cultos especiais nas igrejas. Natal é tempo de nós nos lembrarmos que temos uma promessa que está prestes a se cumprir. E a pergunta para hoje é, estamos discernindo os sinais desta época? Estamos percebendo o que está acontecendo nessa época? Se esses sinais de alguma maneira apontam para o cumprimento dessa promessa que foi nos dada já há 2000 anos atrás? E se estamos discernindo, o que temos feito com esse discernimento? Porque é isso que Jesus chama-nos a atenção. Porque Jesus, ele parece dizer-nos o seguinte nesse texto: cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia, porque é o que ele disse para as pessoas, hipócritas. O que é um hipócrita? Hipócrita é uma pessoa que crê em uma coisa, mas age de maneira diferente. Ele tem só uma aparência.
Então, hipócritas, ele está querendo dizer assim, hipócritas, vocês sabem explicar os sinais do céu, então por que não sabem explicar o que quer dizer os sinais desta época? Ou seja, é uma hipocrisia você dizer que é inteligente, eu sou esperto, sabido. Você explicar se vai chover, você explicar se vai fazer calor, mas você não sabe explicar os sinais dessa época. Jesus está chamando a nos atenção a respeito da hipocrisia. Se nós dizemos que somos cristãos, vivamos como cristãos. Se nós dizemos que nós encontramos o reino dos céus, que é mais precioso que qualquer bem aqui dessa terra, vivamos de maneira coerente. Né? Jesus conta aquela parábola do homem que encontrou uma pérola de grande valor, que foi e vendeu tudo que tinha para comprar o terreno onde tinha aquela pérola, para comprar aquela pérola. Aquela pérola é o Evangelho, é o reino de Deus. Encontramos o reino de Deus, tudo mais perde o valor, uma vez que nós temos o reino de Deus. Agora, o que nós não podemos é encontrar o reino de Deus e querer que o reino de Deus nos leve a ter ou a gozar de todos os valores deste mundo, que é o que muitas pessoas têm feito em nossos dias. Elas buscam a Deus para, através de Deus, alcançar o emprego tão sonhado, a família tão sonhada, os bens tão sonhados, as viagens tão sonhadas. Ah, Deus tem que me abençoar, Deus tem que me fazer prosperar. E aí, nós estamos agindo como pessoas hipócritas. Pessoas que dizem que o reino de Deus para elas é tudo. Mas, na verdade, o reino de Deus para elas é apenas um meio delas conseguirem o tudo que elas querem. Isso é hipocrisia. Jesus chama-nos a atenção. Hipócritas, vocês sabem discernir as coisas do clima e não sabem discernir os acontecimentos nessa época? Deixa de ser hipócrita. Jesus está alertando-nos. O segundo alerta que Jesus nos faz nesse texto, que é muito importante nós percebemos nesse tempo de Natal, uma vez que nesse tempo de Natal nós somos lembrados de uma promessa que está para se cumprir, a volta de Jesus, é que nós devemos abandonar a preguiça de pensar. Porque olha o que Jesus fala, né? Jesus fala assim para eles: por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? A quem Jesus está se referindo? Ele está se referindo àquelas pessoas que estão com preguiça de pensar, com preguiça de parar para pensar e falar assim: o que está acontecendo nesses dias? Nossa, será que o que está acontecendo nesses dias quer dizer o final dos tempos? Será que na Bíblia eu vejo alguma orientação a respeito desses dias que combinam com esses dias? Aí a pessoa fala assim: sabe o que ele quer pensar nisso? Não. Estou muito cansado, estou muito culpado, tive um dia estressante. A preguiça de pensar. Muitas pessoas têm preguiça de pensar, por isso seguem pessoas que pensam por elas. Mas Jesus está dizendo assim: por que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Por que você mesmo não vai conversar com Deus, e não lê a Bíblia, e não pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor está falando para mim? Porque a palavra de Deus fala uma coisa para cada pessoa, uma verdade com um contorno, com um tom, com um sabor para cada pessoa. Mas às vezes é mais fácil nós abrirmos a internet, vermos um vídeo, ou perguntarmos para um pastor, para um presbítero, para um professor da escola dominical, e não paramos para pensar se aquilo que está acontecendo ao nosso redor tem algum significado. Chama-me para tomar alguma atitude. Alerta-me sobre algum erro que eu estou cometendo na minha maneira de agir. Por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? É a pergunta de Jesus. Para com essa preguiça de pensar. Pense por si mesmo. A palavra do Senhor diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá em abundância, liberalmente. Mas o Senhor Jesus também chama-nos a atenção para o perigo da procrastinação. Sim, procrastinação.
Porque daí Jesus fala o seguinte, que é uma consequência direta de você reconhecer os sinais da época. E não ficar apenas preocupado com se vai chover, se vai fazer calor, se vai mudar, se a economia está mudando para cá, está mudando para lá. Isso é coisa dessa época. Isso é coisa desse tempo. Isso é coisa passageira. A todo momento muda. Um dia a bolsa cai, outro dia a bolsa sobe. E quantos crentes ficam preocupados? Ai, como é que a bolsa está? Ai, como é que está a bolsa? Ai, atingiu 100 mil pontos. Ai, baixou agora, isso aqui, isso aqui. E não tem a mesma disposição e interesse de preocupar-se com os sinais realmente importantes, realmente que apontam para o reino vindouro do Senhor. O Senhor Jesus está chamando a atenção para a gente. Porque enquanto você não para pensar nisso com seriedade, você vai procrastinando as decisões que você deveria tomar imediatamente. É o que Jesus quer dizer quando no versículo 58 ele diz: se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Ou seja, você foi acusado de uma coisa errada que realmente você fez. Quando você percebe isso, o que é sábio de fazer? Tentar um acordo. Você está errado. Você fez uma coisa realmente errada e foi acusado, vai ser levado ao tribunal. Qual é a coisa mais certa a fazer? Jesus está dizendo, faz um acordo com o seu inimigo, para que ele não te leve no tribunal, para que o juiz não te mande para a cadeia, porque se você for para a cadeia, você não vai sair da cadeia até você pagar o último centavo. Jesus está dizendo assim, o sinal dessa época aponta para um acerto de contas. E você sabe que quando Deus chamar você para acertar as contas contigo, você está em débito, você está em dívida. Portanto, conserte agora. Entre num acordo agora. Arrependa-se agora. Renda-se agora. Conserte a sua vida. Conserte a sua maneira de agir. Conserte a sua maneira de pensar. É agora. Para de procrastinar. Porque se você for enviado para o inferno, você não vai sair de lá. Não vai sair de lá. Não tem jeito. É o que Jesus está dizendo. Se o seu inimigo acusa você, faz um acordo antes que você chegue no tribunal. É Natal. Está chegando o Natal. E a chegada do Natal nos lembra o cumprimento de uma promessa. E também nos lembra de uma promessa que está para se cumprir. E nos chama a atenção para nos perguntarmos, será que no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos percebendo alguns sinais de que essa promessa está para se cumprir? A partir do momento que eu percebo que alguns sinais estão sendo evidentes de que essa promessa está para se cumprir, como eu vou agir? O que eu vou agir? Vou continuar sendo hipócrita, acreditando que está para se cumprir, mas agindo como se não estivesse? Vou continuar com preguiça de pensar? Não sei o que faço, é tão confuso. Apocalipse é tão confuso. Eu vou ver um vídeo aqui na internet, ver o que alguém me fala para mim. Não, pense por você mesmo. Vou continuar procrastinando, deixando para depois, ou por fim, nesses erros e maus hábitos que têm me acompanhado há anos a fio? Não. Natal é tempo de nós discernirmos o sinal desta época. Este é o tempo, a Alda Célia canta. Este é o tempo. A colheita chegou. Prepare-se, porque os ceifeiros estão às portas. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá discernimento, inteligência, percepção espiritual para percebermos os sinais desta época. E nós pedimos graça, Pai. Dá-nos graça. Sim, ó Deus, dá-nos graça para enfrentarmos com coragem, para não sermos hipócritas, para não continuarmos dizendo uma coisa e fazendo outra. Sim, ó Deus, dá-nos graça, Senhor Deus, para empenharmos a nossa mente. Não permita que a preguiça venha dominar nosso coração. E dá-nos graça, Senhor, para encararmos de uma vez por todas esses vícios e maus hábitos que estão, ó Deus, nos colocando debaixo de condenação. Sim, ó Deus, liberta-nos, o Senhor já nos libertou por completo em Cristo Jesus, mas dá-nos graça agora, ó Deus, de nos apropriarmos dessa libertação que nós já temos em Cristo Jesus e não cedermos nada
para a carne ou para o pecado. Nós pedimos isso, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. E fique mais um pouco com a Alda Célia. E lembre-se, este é o tempo. Este é o tempo. É hoje, é o tempo. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. Discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. De todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Discípulos de todas as nações, porque ele vem. Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem.